Modernismo no Brasil. O modernismo é um nome genérico que utiliza para designar diferentes vanguardas e movimentos artísticos que aconteceram aqui no Brasil, a famosa Semana 22. O resultado dessa conjuntura é a criação de vários movimentos artísticos e propostas estéticas diversas. A arquitetura moderna é um marco na própria história da humanidade, já que ela rompe com todos os padrões estabelecidos até aquele dado momento e propõe um conceito novo, ou seja, algo inovador, rompendo assim os paradigmas existentes até aquela determinada data. Na pintura, nós temos um exemplo como Cândido Portinari, que nasceu no dia 20 de dezembro de 1903. Ele mostra núcleos da pobreza, a dificuldade e a dor, retratando assim de uma forma mais clara tudo aquilo que acontecia e ele via. Analisando essa obra, a banda de música de 1956, nós temos nela uma composição de cinza, azul, terra, rosa e amarelos. Na obra nós temos 5 músicos tocando instrumentos diversos. Por exemplo, na esquerda nós temos um músico de corpo inteiro tocando uma tuba, sentado de frente com as pernas abertas. À direita, um músico negro de pé, tocando um clarinete. No segundo plano, à esquerda, a figura do músico sentado de perfil para a esquerda com as pernas cruzadas, tocando o que aparentemente é um trompete ou uma trompa. No terceiro plano, duas figuras de meio corpo, bem centralizadas, que aparentemente tocam uma clarinete e uma flauta transversal. E no fundo, com tratamento de áreas geométricas em forma de planos que incidem nas figuras, criando assim um efeito de transparência e geometrizando de uma forma por si toda a composição. Analisando essa outra obra, nós temos o Mestiço, que é pintado sobre óleo sobre tela de 1936. Ele pertence ao acervo de Pinacoteca do estado de São Paulo. No quadro, pintado por Portinari, mostra um personagem em lavoura de café, ou seja, um trabalhador do campo. No primeiro plano, o homem parece sem camisa, com os braços cruzados, e pela aparência, tanto pela cor, pelos traços, o nariz, os lábios grossos, trata-se de um mulato, ou seja, um mestiço. É a mistura de um negro com branco, muito comum na época da escravidão, quando os senhores de engenho tinham relações com suas escravas. Outros traços marcantes são suas mãos, grandes e, como se pode observar, as unhas estão sujas, como um trabalhador do campo. Com o homem em primeiro plano e analisando a linha horizontal ao fundo, é possível que a gente veja que trata-se de uma obra bidimensional e figurativa. Esse quadro causou um grande impacto na maioria das pessoas, devido aos traços carregados de contrastes entre o negro e o branco. O grande expressionismo das cores. Buscando referências em composições italianas e nos tempos de infância, quando trabalhava em cafezais paulistas, Portinari retrata a figura do lavrador mestiço com os braços cruzados. A cabeça e as mãos, em formas gigantes, dão convencimento à narrativa e tornam monumental, de uma forma mais assim, o trabalho realizado por essas classes operárias. Enquanto isso, as tonalidades que foram usadas, tanto o roxo dos campos, cultivam de uma forma a vitalidade da terra. As pedrinhas localizadas à direita e o tronco colocado à esquerda também mostram as referências de pintores italianos, que Portinari usou neste caso para dar profundidade à imagem. No fundo, com o muro de bananal à direita, acerca do cafezal à esquerda, uma inspiração da perspectiva geométrica, utilizada bastante no Renascimento. Dando uma boa pequena revisada, o Renascimento foi como o modernismo, veio para romper determinadas ideias. Nesse outro quadro, A Criança Morta, nós temos uma obra de expressionismo. Os imigrantes da região nordeste do Brasil, assolados pela seca, abandonaram suas terras em busca de melhores condições de vida, sem sucesso,
mortos nos braços e choram. As lágrimas parecem pedrinhas de tão grandes. Bom, acredito que Portinari tentou representar as pedras nesse tamanho para tentar expressar a dor da fome que essas pessoas tinham. As mãos do pai que segura a criança representam o ponto principal da obra. Isso acontece porque as mãos são exageradamente grandes e desproporcionais ao corpo, como são na realidade. Pelo domínio de tons de terra que marcam a parte inferior da tela, pelas lágrimas da menina e principalmente pelo aspecto tenebroso das figuras humanas, que oscilam do cadáver da criança aos quase mortos familiares dela, digamos de uma forma mais fantasmagórica. Um quadro que de uma forma comovente que mostra a vida dura do período de seca que foi enfrentado no Nordeste e a luta entre a vida e a morte. E na escultura nós temos Victor, nascido na cidade italiana de Farnese no dia 5 de dezembro de 1986. Ele migrou para o Brasil em 1904, no ano de 1912. Ingressou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo para aprender um pouco mais sobre desenho e modelagem, bem como formas mais técnicas de detalhamento em gesso e mármore. E em 1923 o artista recebe uma encomenda do governo do estado de São Paulo, a execução do Monumento de Bandeiras, a qual levaria mais de 30 anos para ser concluído. Este monumento foi inaugurado em 1953 e está exposto no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O Monumento de Bandeiras. A obra representa os bandeirantes expostos em suas diversas etnias e esforços para desbravar o Brasil. Além dos portugueses barbados, nós vemos índios e negros sendo puxados numa canoa de monções utilizada nas expedições fluviais. As obras de Victor são consideradas inovadoras para os padrões da época, e isso chama bastante a atenção dos paulistas e também dos artistas modernistas. Uma curiosidade sobre os bandeirantes é que muitas pessoas consideram essa obra um monumento de São Paulo e idolatram ela, mas é importante lembrar que os bandeirantes ajudaram a adentrar no território brasileiro, só que, além disso, eles cometeram bastantes atrocidades, tanto com negros como com índios. Teve importante participação, expondo esculturas na Semana de Arte Moderna de 1922. Grande parte de suas esculturas estão expostas em locais públicos, principalmente na cidade de São Paulo. Um dos principais representantes desse movimento artístico foi o Victor Brecheret. Foi um importante escultor ítalo-brasileiro do século XX. É considerado um dos principais representantes da arte moderna no Brasil, o pioneiro do modernismo na escultura brasileira. O monumento às bandeiras, datado no ano de 1954, exposta no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, é uma das obras de arte mais conhecidas e a mais importante do artista, exposto em um local público. Durante a sua vida artística, ganhou vários prêmios nacionais e internacionais de artes, comprovando seu grande talento artístico. Esse era Victor Brecheret. Brecheret está entre os artistas que mais pesquisaram técnicas e materiais. Ele usou diversos mármores, pedras, terracota, bronze, platinado, bronze lapidado, até gesso. Tem como principais obras Despertar, Monumento às Bandeiras, Fauno, Monumento ao Duque de Caxias, Eva, Depois do Banho, Diana Caçadora, Morena, Bartira, entre outras. Iniciou sua formação artística em 1912, estudando desenho, modelagem e entalhe em madeira no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. De 1913 a 1919, viajou a estudo para Roma, onde foi aluno do escultor Arturo Dazzi, foi influenciado por mestres renascentistas, pelo impressionista Rodin e por Mistrovich. Retornando a São Paulo em 1919, tendo trazido ideias de uma escultura moderna e instalou seu ateliê no Palácio das Indústrias, em São Paulo, sala cedida por Ramos de Azevedo.
Oscar Niemeyer, na arquitetura. Oscar nasceu no ano de 1907 e faleceu em 2012. Foi um arquiteto brasileiro responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília. A capital do Brasil é um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial e com mais de 600 obras pelo mundo. Sua principal característica é o uso de concreto, vidro, curvas e mãos livres. Em 1940, Niemeyer teve a oportunidade de conhecer o tão prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Convidado pelo político, realizou seu primeiro grande projeto, o conjunto arquitetônico para Tapalpulha, bairro da capital mineira. Ainda em formação na época. O projeto é formado por um cassino, hoje museu, restaurante, clube náutico e a igreja de São Francisco de Assis, ou igreja da Pampulha. Aqui nesse mapa arquitetônico da Pampulha, dotado de 1940, nós temos a casa de Kubitschek, a igreja de São Francisco de Assis, o clube, a casa do baile e o Museu de Arte da Pampulha. Também lhe confere uma característica assimétrica e flexível, refletindo a exploração máxima da possibilidade plástica e potencialidade escultóricas oferecidas pelo concreto armado. A escultura é composta por arcos que formam cada abóbada. As duas maiores são o teto da nave e do altar, enquanto as menores, na parte de trás, servem como um apoio. O uso dessa forma parabólica permite que um elemento forme na forma da cobertura e as paredes, sem recorrer à estrutura independente. Em contraste com esse conjunto, aparece o campanário e também a marquise de entrada, como elementos independentes. A igreja, apesar de ser considerada como obra-prima do conjunto, recebeu muitas críticas na época dentro do ambiente cultural tradicional da cidade, e especialmente das autoridades eclesiásticas, que por 14 anos não permitiram a consagração da capela, devido a estas outras coisas, a sua forma pouco ortodoxa. Esta forma representa um uso completamente revolucionário de concreto para obras religiosas. Vemos como o modernismo foi de bastante importância, pois rompeu todos os conceitos existentes na época, tanto na arte como na própria escultura, na arquitetura, e essa mudança foi tão grande que até mesmo incomodou os religiosos da época. É possível notar os fortes elementos decorativos presentes nas laterais da nave principal. Toda a parede do fundo é ocupada por um mural de São Francisco, que foi pintado por Portinari. Diversos azulejos naturalmente reservados ao painel frontal com a Igreja do Santo, que dá nome à igreja. No caso, São Francisco. Entretanto, diretamente de como fizeram nos painéis do mistério do Portinari, se afasta do abstracionismo, que se aproxima da figuração. Ao invés de esculturas no espaço pictório, os planos parecem ser empregados como recurso de ocupação dos vazios entre as figuras. Decorre assim sua visualidade exposta num esquema como como quebra-cabeças, no caso a menoide, assim disposta nas figuras neste espaço. Parecem boiar num ambiente onde podemos observar a presença discreta, mas organizada das perspectivas. O painel da Igreja da Pampulha explica o conceito de espaço definido por Portinari e não se constrói uma exceção nas obras do artista. Ao contrário, estabelece com ela uma continuidade, visto que, como consequência da produção dos azulejos do mistério, os azulejos da Igreja da Pampulha se estruturam no mesmo padrão de azul e branco, que remetia a azulejos colonial, ou seja, azulejos portugueses. Parte importante da visualidade da arquitetura modernista brasileira da década de 1930 a 1940. Já a estrutura principal foi projetada para suportar um peso equivalente a 400 km e ventos com velocidade de até 200 km por hora. Os vidros foram fabricados exclusivamente para o projeto.
Os quadros são de perfis de aço e estão inclinados a 40 graus em relação ao plano horizontal. Com o espaço circundante da sala de exposição hexagonal, disponível como varanda, se trabalhou a ação de paisagem, buscando a invasão da Bahia ao seu interior, numa tentativa de musificação da natureza. O Museu de Arte Moderna é um único cilindro que surge numa ponta da Baía de Guanabara. Dele desabrocha em flor do edifício branco, circular, embelezando a natureza verde. Um espelho d'água dá continuidade visual ao mar, e o museu, que de longe parecia brotar da terra, surge em verdade do mar. A forma circular do museu, com 16 metros de altura, juntamente com grandes vãos, resultou em uma solução estrutural essencialmente radial. Dividida em 6 setores, a grande rampa de concreto exterior leva os visitantes através de 98 metros de espaço livre até as entradas aos andares superiores. A casa de Juscelino Kubitschek, desde Jardim Central, o posto à Lagoa, tem-se o melhor visual para a construção. A volumetria é muito bem definida e marcada pela cobertura em asa de borboleta, utilizada pelo arquiteto em outros projetos, como o Yacht Club, e é marca registrada do período moderno, como é o caso de Vila Nova Artigas em sua residência em São Paulo. A materialidade é a parte essencial do diálogo entre o contexto e a arquitetura. O concreto armado é evidentemente o principal material, porém existem 2 grandes aberturas horizontais na fachada, de frente à lagoa. A mais alta é um elemento vazado com troncos de árvore, permitindo ventilação e iluminação dos setores sociais. Mais abaixo, um grande castelo, que faz uma divisa com o terraço e com a parte social, abre-se para a perspectiva no jardim e na lagoa. Na parte da frente da residência, foram posicionados espaços sociais, com a sala de jantar no centro, a de estar em uma extremidade e um mezanino na outra, acima da garagem. É interessante observar que nesse local a cobertura em asa de borboleta permitiu criar 2 pavimentos sob o pé direito duplo, conservando sua arquitetura e boa parte do mobiliário original, até recentemente convertê-la em museu. A casa testemunha a época excepcional da arquitetura moderna brasileira